Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando agora a aula 09 Direito Urbanístico com a finalidade aí de preparação e fechamento da matéria, com vistas à elaboração das provas desse semestre. Bom, nós falamos na aula passada sobre os principais instrumentos, né, de instrumentos jurídicos e políticos, sobre instrumentos fiscais, sobre gestão, sobre intervenção do Estado na propriedade com vistas ao atendimento das finalidades contidas no plano diretor e, portanto, atendendo às finalidades de direito urbanístico, os instrumentos de política urbana de uma maneira geral. E aí, nesse sentido, nós falamos sobre o IPTU progressivo, a desapropriação e também sobre o fracionamento, parcelamento, edificação, utilização compulsórios. Nesse caso, são os três instrumentos de política urbana que nós conversamos na aula passada e dissemos que são os mais cobrados aí em provas. Nesse momento, então, nós passamos a um segundo aspecto dos instrumentos de política urbana, que se trata justamente desses instrumentos aqui, jurídicos e políticos, contidos no artigo 4º. Nós temos aqui uma série, um rol aqui completo de instrumentos jurídico-políticos, né, que eu elenquei, retirados da lei, obviamente, e nós vamos conversar sobre cada um deles, tá bom? Nessa aula e na próxima aula também. Desde logo, eu já reitero a questão do IPTU progressivo. O IPTU progressivo está dentro do gênero instrumentos de política urbana, constituindo um instrumento fiscal, nos termos aí da lei, do próprio artigo 4º. Nesse momento, então, nós passamos a falar sobre os instrumentos jurídicos e políticos. E vamos lá, pessoal. Vamos comentar aqui, vamos iniciar o nosso estudo conversando um pouquinho sobre o primeiro deles, a usucapião especial de imóvel urbano. Vem comigo, então, vamos conversar sobre cada um deles. Bom, pessoal, nós escolhemos aqui a usucapião especial de imóvel urbano com uma maneira de, didaticamente, nós discorrermos sobre o assunto, tá? Também é interessante que nós elenquemos cada um desses instrumentos jurídicos e políticos que estão dentro do rol dos instrumentos de política urbana do artigo 4º. São o direito de superfície, como eu conversei com vocês, o parcelamento, edificação e utilização compulsórias de uma dada propriedade, não é? O IPTU progressivo é um instrumento fiscal, já coloquei lá em cima, vou até riscar ele daqui, tá? Para não confundir vocês. Desapropriação com pagamento em títulos da dívida, tá? Títulos da dívida pública, porque título é muito genérico, né? A usucapião especial de imóvel urbano, a concessão de uso especial para fins de moradia, o direito de preempção. Agora não esqueçam, pessoal, não vamos esquecer o seguinte: a concessão de uso especial para fins de moradia, nos termos do Estatuto da Cidade, foi vetado, tá? E aí isso passou a ser regulado pelaquela MP 2220 que eu conversei com vocês, uma medida provisória que estranhamente continua em vigor, né? É uma exceção, né? uma coisa um pouco aberrante do ponto de vista do ordenamento jurídico, mas esse tema aqui, ó, não é regulado particularmente, foi intencionado pelo legislador de ser regulado pelo, pela, pelo Estatuto da Cidade, mas houve uma alteração e houve a edição de uma legislação especial sobre esse tema. Então nós temos também o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de construir, operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir, né? Perceba a diferença, outorga onerosa do direito de construir, nós temos aqui, e temos aqui a transferência do direito de construir. Vamos colocar aqui o verdinho dinheiro. E o estudo de impacto de vizinhança. Após isso, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre o plano diretor. A lei possui um capítulo específico sobre o plano diretor. Em seguida, sobre a gestão democrática da cidade, que são, né, as diretrizes contidas no Estatuto da Cidade, visa justamente aproximar a gestão da cidade dos seus cidadãos e não só dos representantes eleitos, né? Até com maneira de legitimação e efetividade da legislação editada. Os consórcios imobiliários, o princípio da diferenciação tributária que está contido no artigo 47, mas é algo que, na verdade, reitera o que já está disposto no sistema tributário nacional constitucionalmente previsto, né? Que é necessário que as alíquotas elas divirjam segundo a capacidade tributária e as finalidades da instituição do próprio tributo, né? Então é uma coisa meio assim indutiva para quem já entende o sistema tributário nacional contido na Constituição.
e a previsão de sanção por improbidade administrativa, caso não se cumpra certos ditames estabelecidos pelo Estatuto da Cidade. Interessante porque o Estatuto ele previu alterações legislativas na própria lei de improbidade administrativa, colocando entre os rolos das sanções por improbidade você não cumprir certas diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade, sobretudo a questão da edição do plano diretor, de uma lei municipal que estabeleça o plano diretor, que é a base para a efetivação dos ditames do Estatuto da Cidade. Bem, esse é o itinerário da aula de hoje, conforme havia colocado para vocês, e nós iniciamos aqui pelo uso capião especial de imóvel urbano, conforme mencionei. Primeiro, pessoal, o que eu acho interessante? Nós vamos o tempo todo colocar um instituto jurídico político, né, que é um instrumento de política urbana, e depois nós vamos conceituá-lo. Porque dessa maneira ele para de ser abstrato na mente de vocês e aí começa a fazer sentido, fazendo sentido. Eu tenho a impressão que vocês vão ter as premissas para que vocês possam então se dedicar de maneira mais aprofundada sobre o tema. O objetivo dessa aula, vocês sabem, que é construir as premissas do Estatuto da Cidade, que é justamente aquilo que o pessoal tem dificuldade, né? Você cria referenciais na sua mente, e a partir desses referenciais você pode aí elaborar uns pilares maiores de um conhecimento mais profundo sobre esse diploma legal. Pessoal, o uso capião é tal como aquela remete, né, àquela ideia contida no Código Civil de você passar a ter a propriedade de um determinado terreno de maneira originária, né? E é especial por quê? Porque a sua regulação é especial, não é? É voltada exclusivamente para imóvel urbano. Mas qualquer imóvel urbano? Não. Utilizado de qualquer maneira? Claro que não. O objetivo desse instituto é justamente regularizar ocupações de espaços urbanos, né? Nós temos aí um déficit muito grande de assentamentos da população nos centros da cidade, né? Sobretudo, mas nas cidades como um todo, esse processo de favelização que as cidades brasileiras passaram, ele justamente reflete essa inovação legislativa, a necessidade dessa inovação legislativa. Então, com vistas a você melhorar o desfalque habitacional que existe no Brasil, é você justamente corrigir essas distorções sociais que se refletem também na ocupação do espaço urbano. Uma dessas distorções são os espaços vazios, fruto de problemas de herança, de problemas de desocupação de imóvel para fins de especulação, fins especulatórios como um todo. Mas o objetivo da usucapião especial de imóvel urbano, que vocês não podem esquecer, é que a usucapião igual ao do Código Civil, a aquisição originária de uma dada propriedade em função da posse, não é? daquela área, e é voltada para imóveis situados em zona urbana, certo? E não em zona rural, por isso usucapião especial de imóvel urbano. E aí ela busca justamente, ela tem previsão constitucional, não se esqueçam disso, né? Ela está, inclusive, os requisitos estão elencados na Constituição também, e esses requisitos, apenas para que vocês se lembrem, são 5 anos de posse, né? Que não haja outro imóvel, esses ocupantes que ocupem essa área, que o imóvel tenha até 250 metros quadrados, que ele esteja localizado em zona urbana e que a finalidade desse imóvel não seja uma atividade produtiva economicamente, né, em termos empresariais, mas uma finalidade sobretudo de moradia, correto? Nós temos em seguida, no artigo 10, uma previsão acerca dos núcleos urbanos informais, né, que foi uma adição que foi feita à lei com vistas a justamente regularizar aquelas áreas, digamos assim, acho que nós podemos usar esse termo, né, essas áreas favelizadas, essas áreas em que em que existem aglomerações de pessoas e essas aglomerações foram constituídas ao longo do tempo e é necessário dar uma segurança jurídica para essas pessoas e ao mesmo tempo também você fincar a posição do Estado nesses locais, inclusive as diretrizes de direito urbanístico. Então esses espaços precisam ser reconhecidos e as leis precisam de alguma maneira reconhecer um fato constituído, que são essas ocupações, esses núcleos urbanos informais que foram fruto de, talvez, nós podemos colocar assim, de invasão, né? Mas a invasão é um termo um pouquinho difícil porque parece que existe um invasor, né? Se você falar os ocupadores, os ocupantes, aí fica menos forte do que invasores, né? Invasores parece que tinha alguém dentro, de repente não tinha, né? Enfim, pessoal,
Então existe essa usucapião especial de imóvel urbano. No caso dos núcleos urbanos informais, você pode, várias pessoas ocupam uma determinada área e você soma essa área, pode extravasar os 250 metros quadrados, certo? Bom, em seguida, pessoal, nós passamos ao direito de superfície, um outro instrumento jurídico-político contido no gênero instrumentos de implantação da política urbana. A política urbana, por sua vez, que é estabelecida com base no plano diretor, segundo a norma geral, que é o Estatuto da Cidade, lei nacional, certo? O que é o direito de superfície? Bom, é um dos poderes que decorre da propriedade. Você aliena desses poderes, desse plexo, né, de direitos que a propriedade constitui, que é o direito de utilizar a superfície. Então, você aliena essa parte. Você pode alienar de maneira gratuita ou de maneira onerosa, né? Cabe a você decidir aí segundo as suas intenções. E é necessário um registro em cartório para que haja validade, porque é um direito real. Né? Que cartório? Cartório de registro de imóveis, naturalmente. Né? E aí, quando você aliena esse direito de superfície, naturalmente você transfere o direito de ocupação do solo, do subsolo e do espaço aéreo correspondente. Agora, existe uma coisa interessante que normalmente não no direito tributário não é muito comum, que a partir do momento em que você aliena o direito de superfície a essa certa pessoa com registro no registro de imóveis, quem passa a pagar os tributos é o superficiário. Ou seja, aquele que recebe o direito de superfície, aquele a quem foi transferido o direito de superfície, é ele que, com base no contrato, um contrato que passa a ser um direito real com registro, né, em cartório, ele então também passa a ser o contribuinte tributário. Correto? Claro que se ele não pagar também, em última instância, quem vai responder é o próprio imóvel, né? Mas ele é o devedor principal, segundo os termos da lei. Isso pode mudar, pessoal? Até pode, viu? Porque é uma questão tributária, né? Do ponto de vista do STF, isso pode ser alterado, né? Mas até hoje as coisas são dadas assim. Bom, esse é o direito de superfície, vocês entenderam? É também um instrumento de política urbana. Vamos passar agora à análise do direito de preempção. Vou colocar aqui em amarelo o direito de superfície, tá certo? Vamos agora para o direito de preempção. Bem rapidinho, tá, pessoal? Direito de preempção, o que é isso? Tá aqui, ó. Vamos colocar em verde. Bom, o poder público, pessoal, o direito de preempção constitui numa prerrogativa que tem o poder público de adquirir imóveis transferidos de maneira onerosa de particular para particular ou de um dado poder público, né, de um dado ente federativo para outro. Então, o poder público tem direito de preferência para a aquisição de imóveis urbanos. E aí eu ressaltei essa questão, vendidos, tá? E não doados. Se for doação, se for herança, aí não tem como o poder público ter esse direito de preempção. E aí uma outra questão também é que a lei municipal, uma lei municipal específica que vai estabelecer onde é que esse direito de preempção ele vai vigorar, não é na cidade toda. Às vezes é num centro histórico, em que o poder público ele gostaria, claro que ele pode tombar, claro que ele pode desapropriar em determinados contextos, mas também ele pode utilizar a sua prerrogativa própria do direito de preempção e, com base nessa prerrogativa, adquirir uma propriedade que vai ser transferida onerosamente, alienada onerosamente, entre um particular para outro particular e vice-versa. Naturalmente, essa aquisição, ela almeja uma finalidade pública, como tudo que o poder público faça, né? Acontece muito para fins de, sobretudo, de sítios arqueológicos, de questões históricas, né, de prédios tombados. É nesse sentido, justamente, que o direito de preempção vai vingar, tá bom, pessoal? Então, eu gostaria que vocês soubessem disso. O direito de preempção é um direito de preferência. É um sinônimo, direito de preferência que tem o poder público diante das alienações onerosas de particular para particular ou de poder público para particular e vice-versa. Digo, segundo os entes federativos, né? Um ente federativo vai vender para um particular, que na verdade, né, via leilão, por exemplo, é um poder público que tem direito de preempção sobre aquele imóvel, desde que haja uma finalidade de interesse público. Normalmente, uma finalidade de interesse público está dentro das finalidades contidas no plano diretor, feito com base nas diretrizes do Estatuto da Cidade. Correto? Estão entendendo o sistema? Beleza, direito de preempção, fechou. Vamos agora para a outorga onerosa do direito de construir. Vamos tentar compreender o que é isso. Outorga onerosa do direito de construir. Bom, a outorga onerosa do direito de construir
acontece quando o poder público estabelece uma relação entre a potencial área edificável e a área do terreno. Naturalmente, isso é uma abstração, tá, pessoal? A área edificável, o quanto é possível se construir num terreno? Bom, isso depende de condições arquitetônicas e de engenharia, né? Engenharia. Então, a lei ela colocou limitações à ocupação do imóvel, de maneira justamente a atender a finalidades próprias do Estatuto da Cidade, né, que é justamente uma ocupação racional do solo urbano. Eu não sei se vocês já viram certos terrenos em que você tem um terreno bem pequenininho e a pessoa constrói o terreno inteiro. Ela ocupa o terreno inteiro, grudando os muros. É muito comum aqui em Manaus. Gruda os muros com os vizinhos, constrói assim umas aberrações em termos de uns prédios estranhos, né? Uma coisa assim. É uma ocupação bem densa de um imóvel urbano. E aí, nesse caso, isso às vezes gera danos aos vizinhos, isso às vezes também torna a cidade esteticamente mais feia, né? E inclusive cria impactos na vizinhança como um todo, porque às vezes um grande fluxo de pessoas no local sem que haja uma estrutura própria a acolher essas pessoas naquele imóvel. Então, a outorga onerosa do direito de construir trata de um reconhecimento do Estado que existe um coeficiente, né, um coeficiente de aproveitamento básico daquele terreno. Esse coeficiente de aproveitamento básico detém um limite mínimo e um limite máximo, naturalmente. Né? Então, o poder público estabelece esse coeficiente, que é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Ele estabelece esse coeficiente com vistas a regular a ocupação do solo urbano. Agora, ele cria uma dificuldade com a finalidade pública e vende uma facilidade ao mesmo tempo, dentro, naturalmente, daquilo que estabelece a lei. O proprietário, então, paga para ter um coeficiente de aproveitamento básico adequado às suas finalidades. Então, isso, obviamente, só vai acontecer em certas áreas em que atenda às finalidades do plano diretor estabelecido com base no Estatuto da Cidade. Então, em certas áreas, se permite a superação desse coeficiente e, em contrapartida, o particular ele paga algo para o poder público. Não é? Ele presta uma obrigação de fazer, mas normalmente se resolve por meio do pagamento de uma contribuição fiscal, certo? De um tributo. Bom, já disse para vocês que o plano diretor é quem estabelece os limites desse coeficiente, que diz respeito à infraestrutura em relação à densidade populacional daquele local, né? Isso é uma coisa que acontece muito aqui no Amazonas, eu não sei se vocês já notaram isso, que você tem, por exemplo, uma área, ali o Adrianópolis, Morada do Sol. Do lado da Morada do Sol temos ali onde se estabeleceu algumas empresas, o Adalberto Vale, o Pátio, uma área bem, né, que estava vazia e foi ocupada por um conjunto de prédios. Mas veja, antes de você instalar esses prédios, você tem que ver se existe infraestrutura suficiente para você acolher aquele incremento de densidade populacional que de repente surgiu no local. Você taca ali 12 prédios, com umas ruas bem estreitinhas, sem calçamento adequado, sem uma estrutura de saneamento básico, de disponibilização de água, de impacto da poluição de carros, etc. Tanto impacto sonoro como impacto em termos de gás carbônico, etc. Então você cria ali todo um problema na vizinhança que na verdade não deveria ter sido criado se houvesse sido exercido o poder de polícia municipal de maneira mais correta. Então você não pode de repente transformar uma área em um conjunto de prédios à revelia da vizinhança que estava naquele local. É necessário que todos participem, isso é justamente a gestão democrática da cidade, para que haja ali um coeficiente de aproveitamento daquele território adequado, segundo a infraestrutura disponível, certo? Também pode acontecer, pessoal, a outorga onerosa do direito de construir com a alteração do uso do solo em certas áreas, mediante uma contrapartida financeira também para o poder público. Então tem áreas em que não é possível você estabelecer, por exemplo, comércio, mas aí você coloca uma rua de estabelecimentos comerciais. Bom, naquela rua, os proprietários ou ocupantes daqueles imóveis vão poder estabelecer
atividades comerciais, mas, em função da outorga onerosa do direito de construir, né, se utilizando desse instituto, o poder público estabelece uma exceção. Só nessa rua vai ser possível você estabelecer comércio, né, apenas naquela rua, e em contrapartida, esses ocupantes, esses possuidores, né, locatários, mas no fundo o proprietário é que vai ser o responsável, porque se trata de um tributo. Nesse caso, ele vai ser responsável por pagar uma contrapartida ao poder público pela utilização daquele imóvel, certo? Naquela zona. Então você, na verdade, cria uma dificuldade para vender uma facilidade, mas essa dificuldade criada é justamente para ordenar o espaço urbano. Bom, eu acredito que a outorga onerosa aqui vocês já entenderam, então nós podemos ir adiante. Outorga onerosa do direito de construir, nós podemos passar agora à transferência do direito de construir, que eu coloquei aqui. A lei coloca, né, dá um espaçamento entre os dois, coloca um instituto antes do estudo de pacto de vizinhança, mas nós vamos logo para a transferência do direito de construir. Né? Perceba a diferença. Direito de construir, uma é outorga, concessão onerosa, concessão via dinheiro. A outra se trata de transferir direito de construir. Certo? Outorga é uma coisa, transferência é outra. A transferência aqui vai ter outros requisitos, é justamente o que nós vamos estudar nesse momento. Então vamos lá, transferência do direito de construir. Primeiro, exige uma lei municipal específica estabelecendo aonde é que vai ser possível fazer essa transferência, certo? Não é em qualquer local. Vamos colocar aqui. Então, exige lei municipal específica, tá? Segundo, objetivo autorizar o proprietário do imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente. Então, pessoal, aqui o objetivo é justamente você poder... Aqui, pessoal, nós temos, então, um potencial, né, uma possibilidade, um coeficiente de aproveitamento de um dado terreno, e aí determinadas pessoas que detêm o direito de construir, elas podem ultrapassar aquele limite, porque detêm justamente esse direito de construir. Só que esse direito de construir, ele pode ser alienado para outras pessoas. Então se criou, na verdade, um título cujo portador pode, segundo as finalidades do plano diretor da cidade, ele pode superar a ocupação daquele solo em relação aos demais. E aí você fala, professor, isso aí não vai dar em nada, isso aí é bobagem, isso aí não tem relevância. Eu digo para vocês, meus amigos, tem muita relevância. Em qualquer cidade organizada, isso tem uma relevância enorme. Isso tem um cunho patrimonial enorme, porque em determinadas áreas da cidade você não pode colocar um prédio grande. Né? E aí quem colocar um prédio grande vai ter isso vai ter um impacto, um potencial impacto financeiro para aquela incorporadora, por exemplo, que estabelece um prédio em meio a uma região em que prédios são inviáveis. Isso tem um impacto financeiro enorme, porque ele exclusivamente vai ter a possibilidade ali de estabelecer, por exemplo, um conjunto de apartamentos naquele local, né, em que num imóvel que detém um valor X, cujos outros imóveis ao lado detêm um valor similar, você vai poder ocupar exclusivamente, né, criando um prédio, e aí você passa a ser o único prédio naquele local como um todo. E naturalmente a valorização desse imóvel vai ser enorme. Então você cria um outro mercado, perceba isso, o mercado da possibilidade de transferência de um direito de construir em determinada área. Isso naturalmente exige uma lei municipal específica que regule essa matéria, as áreas da cidade que é passível exercer essa transferência do direito de construir, né? E o objetivo é autorizar o proprietário do imóvel urbano, tanto ele como privado ou público, a exercer em outro local ou alienar, mediante escritura pública, nós tem que estar registrado no cartório, né, o direito de construir previsto no plano diretor, ou em legislação urbanística que decorra do plano diretor. E quando é que a pessoa vai ter esse direito de construir? Quando ocorre esse direito de construir, né? Quando o imóvel da pessoa que detém esse direito de construir, ou seja, do agraciado, ele é colocado como passível, como dentro, né? Como pertencente ao conjunto dos imóveis estipulados para atender às finalidades do artigo 35. E aí é necessário eu ler com vocês isso aqui, tá bom? Vamos lá. Estatuto da Cidade. Vamos lá para o artigo 35.
Vamos lá. Tá devagar aqui, mas vai. Certo? Vamos lá. Pronto. 35. Quais são os imóveis que obedecem a uma dessas finalidades e cujos proprietários vão então deter esse direito de construir? Está aqui. Quando o imóvel for considerado necessário para fins de implantação de equipamentos urbanos e comunitários, então é uma maneira do poder público pagar você também, né? Pela ocupação do teu imóvel, né? Pela preservação, quando o imóvel for considerado de interesse social, ambiental, paisagístico, social, cultural, aqueles imóveis do centro, né, dos centros das cidades aí, servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, habitação de interesse social. Então, olha, quando o teu imóvel for ocupado assim, então o poder público te paga com esse direito de construir, que você pode transferir, tá, para outras pessoas que detêm determinados imóveis e que não têm esse direito de construir. Então, você vende para eles, sobretudo pessoas jurídicas, né, que acontece mais, você vende para eles e a partir daquele momento eles podem fazer uso desse direito de construir que foi alienado por você e ocupar aquele determinado imóvel que possuem de uma maneira mais ostensiva, de uma maneira mais intensa, não é? E é isso, pessoal, não é todo mundo que vai ter esse direito de construir. Esse direito de construir, então, são, digamos assim, são títulos, não é? Que são criados com base na utilização, segundo finalidade de interesse público, na utilização de determinados imóveis, segundo essas três hipóteses aqui, tá? Precisaram dar uma lidinha a mais nas outras questões, mas aí vocês fazem por si mesmos. Bom, eu acredito que nós falamos aqui sobre esses instrumentos jurídico-políticos de implantação da política urbana, não é? São a usucapião especial de imóvel urbana, direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa e transferência do direito de construir. Bom, falamos então sobre 5 instrumentos jurídico-políticos, né? E eu acredito agora então que na próxima aula nós podemos ir adiante, iniciando aí pelo estudo de impacto de vizinhança. O resuminho é esse aqui, tá, pessoal? Anotem quem quiser anotar. E, bom, acompanha comigo na próxima aula. Até já, tá bom? Vai ser a aula 10, essa é a aula 9 de Direito Urbanístico. Um abraço a todos, força e fé aí, que vai dar tudo certo. Tchau, tchau.